Emílio, vamos começar a falar um pouquinho sobre o perfil e competência dos coordenadores de divisão e da direção científica. Como que deve ser o perfil de um coordenador de divisão e de diretor científico? Quais as competências necessárias para executar essas atividades? O coordenador de divisão, nós não colocamos dentro das normas que tem dentro da ANPAD, né, o que é que deve seguir. Tem coisas básicas, tem que ser bolsistas de produtividade, algumas coisas assim que eu acho que são superficiais. Em termos de perfil, realmente, de conhecimento, capacidade, primeira coisa, a pessoa tem que ser, né, ou ter sido por bastante tempo, por um bom tempo, líder de um tema e de um tema forte. Quando eu digo um tema forte, é um tema que receba muitos artigos. Tu é líder de um tema que tu recebe 8 artigos num evento, aí tu avalia, resolve aquilo ali. O ideal é que a pessoa passe pelo comitê científico antes de ser coordenador. Mas não quer dizer que seja obrigatório. Se ele teve uma boa participação como líder de uma temática que tem muitos artigos, tem muita participação, tem muitas salas, ele já vê grande parte do que o coordenador fica gerenciando de uma forma mais ampla. Ele tem que ter também uma visão holística de marketing. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito específica, eu sou de marketing, tecnologia e inovação, então eu tenho algumas limitações que eu trabalho com a minha gestão. Como é que eu faço isso? Eu monto milhões de comissões perto de mim, com pessoas mais especialistas em temas específicos do marketing, quando eu preciso de alguma reflexão mais ampla. Porque nós estamos, a gente fala, marketing. Marketing é uma divisão da administração. Gente, dentro do marketing nós temos várias subcategorias. Tem pessoas com visões assim, mais diversificadas, com ampliação do conhecimento mais amplo teórico. Mas é importante o conhecimento teórico, realmente, de marketing, capaz de entender o que está faltando, de repente, dentro da minha divisão. Alguma temática, alguma discussão que não está sendo abordado em algum tema. Eu tenho que ter uma capacidade de marketing para isso. Então, eu tenho que ter uma experiência. É difícil, eu não consigo ter pessoas muito jovens nisso aí. Então, é importante, por exemplo, uma pessoa também que entenda boa de gestão, que tenha sido um coordenador de programa ou que tenha, pelo menos, atuado em alguma outra ação dentro da própria ANPAD, como comitê executivo, outros tipos de comitês que tem dentro, para entender um pouco da organização. A mesma coisa aí no nível mais amplo vai para a diretoria. Eu acho difícil, assim, um diretor que não foi, se foi coordenador de divisão, isso já é um grande passo para ele ser diretor. Se ele não foi, mas ele foi de comitê científico, ele já coordenou o programa, ele tem que ter umas especialidades dentro da administração, na parte acadêmica, ampla para ser diretor. Né? Tem que ter sido no comitê executivo, comitê financeiro, alguma coisa que tem dentro da ANPAD. Né? Do comitê lá do Texampad, alguma coisa. Quando ele tem essas participações, tem que ter sido talvez o editor-chefe de uma das revistas, legal. Ele tem que ter tido uma experiência nesse nível de gestão, de compreensão do que é a ANPAD como um todo, porque ele participa de outras reuniões, de outras ações, participa da assembleia, para ele saber o que a ANPAD gerencia. Senão é muito difícil. O diretor científico, assim, eu tenho uma facilidade, o pessoal, eles me mandam mensagem, eu respondo na mesma hora. Eu paro o que eu estou fazendo, eu coloquei como prioridade a ANPAD. Tenho várias coisas, eu chego e ligo para o aluno, não vou poder estender hoje. Foi alguma coisa que aconteceu, eu desmarco na hora. Sabe? E eu resolvo, ligo para o Rafael, ligo para a Bruna, eu atendo, faço logo um meet rápido aqui, pelo Zoom, o que foi acontecer? Vamos ver se vamos resolver, vamos adiantar. E eu faço isso direto, eu faço isso até com minhas aulas. Eu chego, tenho alguma aula, boto o doutorando meu para dar aula para mim. Olha, vai dar aula que eu tenho que resolver tal coisa. Tenho que viajar para tal ambiente. Olha, vamos mudar essa aula. Na próxima semana, que a aula é de 2 horas, eu vou dar 4 horas, porque eu preciso resolver tal coisa. Então, eu boto isso como prioridade, mas muitos não botam. Eu chamo para reunião, chamo para algumas ações. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sei que a coordenação, que a programação, assim, nosso PPG é importante. Mas pode ser uma opinião minha, tá? Muito minha.
Mas a partir da hora que eu assumi uma posição de contribuição com a ANPAD, para mim, está acima do meu PG, porque ela constrói o meu BPG e os outros. É uma contribuição social de gestão nacional, em que a minha agilidade e minha contribuição vai facilitar que as coisas andem, e depois eu não vou deixar o PPG cair por causa de uma aula que eu mudei o horário e que eu recuperei depois. Esse nível de disponibilidade de uma pessoa realmente atenta, comprometida, é importante. Porque tem um tempo a se gastar, tem várias ações aí, né? A gente gasta semanalmente. Toda semana eu tenho reunião por mês com o pessoal da divisão, tenho reunião toda semana com o pessoal da secretaria e com os dois, que é o secretário que toma conta geral, que é o Rafael, com a Bruna, que é da parte de eventos. Eu falo com todos eles, toda hora eu estou enchendo o saco de todo mundo, tem que resolver, porque tem que se adiantar. A gente precisa, para que as coisas andem, desse comprometimento, dessa disponibilidade. Pessoas muito ocupadas, são chefes de vários centros de pesquisa, tem muitas ações. Tu vai ter disponibilidade para ser diretor, tu vai ter disponibilidade para ser coordenador. Às vezes eu fico pensando, até vou dizer para vocês, não sei, eu estou cansado, eu estou com 51 anos agora. Fiz, por sinal, agora, semana passada, dia 7 de novembro. Eu fico pensando, será que eu, com 60 anos eu vou querer ser o coordenador da divisão? Só se eu ficar parado nesses próximos 10 anos, porque a gente precisa de um tempo. A gente tem muita coisa no BBG. Então a gente tem que saber também que as pessoas não podem querer ter apenas o nome no Lattes. Como mensurar isso aí é complexo, né? Tu que talvez fizeste doutorado em psicologia, Rafael, possa montar uma base aí de estrutura, como é que a gente vai identificar características adequadas desse perfil. Porque eu não acredito que tenham pessoas que tenham tempo para fazer esse tipo de trabalho nesse ritmo. Então, nós temos que ter algumas características específicas, de experiência mesmo, não é só vontade. É bom ter gás, mas tem que ter algumas experiências, tem que ter passado por algumas coisas, ter trabalhado com algumas pessoas que foram, sêniors, que te passaram experiência. Eu colei direto nos nossos sêniors de marketing várias coisas. Quando eu fui eleito agora para presidente, eu liguei para o professor Lúcio. Eu me espelhei no senhor, sei que o senhor foi 2 vezes, 3 vezes, na realidade, diretor da ANPAD. E eu queria dar essa contribuição para marketing. Acredito que não tenho certeza, mas o Rafael fez uma pesquisa lá, ele falou para mim, o Rafael Gato, né, disse: pessoal, eu acho que ninguém de marketing nunca foi presidente, eu acho que é interessante, é uma contribuição, uma diferença. Tá bom, eu vou assumir, eu vou me meter nisso aí. Mas fui agradecer ao sênior, fui agradecer a ele, porque eu ligo para ele direto. Ligo para o professor Mazon, ligo para o Paulo, ex-coordenador direto, ligo para o Brei. Gente, tem que ser humilde. A gente não pode querer coordenar, fazer, não, eu ligo para todos os passados. E daí, o que é que tu acha? Tiro dúvida e tudo mais. A gente tem que ter essa capacidade para assumir essas posições. E é essa a minha ideia. Emílio, qual a importância de um diretor científico para o desenvolvimento de uma comunidade de pesquisadores tão ampla como é a ANPAD? A importância disso daí, ela é muito ampla. Eu preciso de um cenário assim, em que a gente entenda que nós somos vistos por tudo, pelos nossos erros e pelos nossos acertos. As pessoas ficam atrás, ficam procurando, ficam pedindo solicitações, ajudas. A gente tem que contribuir de forma, a gente volta àquela palavra de equidade, de poder falar assim, como é que eu posso contribuir motivando as pessoas e fazendo com elas entenderem a importância disso daí. Eu acho que a importância desse diretor científico é muito em trazer inovações e trazer a participação dos jovens. Eu gostaria de deixar, né, e que vou tentar ajudar a nossa próxima diretora científica, falei para a Suzana, vou conversar com ela, vou tentar, pelo menos no primeiro ano, dar um suporte, é de fazer com que os professores que estão assumindo as coordenações de divisões e os outros grupos, eles tenham capacidade de motivar cada vez mais a continuidade da academia. Eu preciso manter, isso é uma proposta de chapa que a gente fez, os sêniors. Eu quero saber cadê os sêniors. Sumiram muitos sêniors, de todas as divisões. Mas eu também tenho que fazer os jovens entenderem a importância que é isso daí, e participarem melhor. Então, eu tenho que ter esses 2 casamentos aí. Qual é essa importância do diretor científico? De manter uma qualidade, uma motivação e uma associação forte. Mostrar que nosso evento é forte, mostrar que a contribuição de nossos membros da nossa comunidade é forte e que vale a pena fazer parte disso.
e que eu também quero contribuir, eu também quero, no futuro, ser o próximo líder, próximo comitê científico, próximo coordenador, próximo diretor e próximo presidente. É importante sonhar com isso aí, mas para fazer a diferença. Dar a minha contribuição, ou estar disponível, dar uma palestra, ser chamado para ser um palestrante dentro da ANPAD, de algum evento, de fazer uma discussão, de uma mesa, fazer parte de um painel. Eu acho que é mais um papel motivador, uma característica de agradecer bastante a todos os participantes, motivando e sendo, acima de tudo, muito humilde com isso daí. Eu digo muito pro pessoal que foi uma técnica que eu aprendi com um professor meu, que já faleceu, que quando alguma coisa não estiver dando muito certo, assume, puxa logo o erro para ti, para não deixar espingar em outras pessoas. Olha, gente, desculpa, o erro foi meu, eu deixei isso acontecer, mas eu vou fazer de tudo para que a gente possa ajustar. Se a gente tiver algum comentário, sugestão, a gente realmente não ter ego para que, não, a causa foi por causa daquilo ou daquilo outro, não. Deixei acontecer na minha mão, no meu momento, foi um processo desse, eu vou tentar corrigir isso. Emílio, qual a sua avaliação de maturidade e impacto da divisão de marketing em aspectos temporais, tanto como já foi antes, né, no passado, como no aspecto futuro? Rafael, assim, a coordenação de marketing, eu gostava quando tinha os temas fixos, que eram 10 temas, se não me engano, fixos, que rodava muito bem os temas fixos. Mas eu sei que a gente tem que também ter atualização, mudar algumas coisas. Eu acho que a gente mudou para muito. Nós estamos com 17, que foi um modelo de diretoria, uma diretoria passada aí mudou, e eu não sei se marketing precisava, porque outras divisões, os temas não estavam rodando bem, porque os coordenadores não ajustavam, mas, bom, fizeram esse modelo, tudo bem, mas tem que se ajustar. Eu fui em própria reunião, né, do último evento, para dizer, gente, a gente tem que ajustar, ter certeza quais são os temas que estão ou não. Porque isso daí explica o que é a divisão. Os temas explicam o que é a divisão. O que está sendo feita a discussão? Aí eu tenho matemática que fica perdida como comportamento do consumidor, que tem 60 artigos sendo submetidos e os líderes que já estão treinados, né? Fiz questão de explicar muito para eles a importância, redirecionam alguns desses artigos para os outros temas, para não ficar sobrecarregado um tema, aí ele consegue reduzir para 38, 35, ok, perfeito. Mas aí eu tenho tipo assim, eu tenho que fazer a comunidade ter uma distribuição e uma comunicação e uma discussão atual. Então, para esse atual, não basta o atual existir se eu não tenho pessoas discutindo aquilo ali. Eu acho que evoluiu muito em alguns aspectos. O quê? Não é amplo, mas o número de pesquisadores com publicações de altíssimo impacto aumentou muito. Nós não temos mais, como no passado, 2, 3. Não. Nós temos aí 10, 15 professores em ABS 4. Sabe? Temos em ABS 3 vários. Os alunos que estão defendendo doutorado em algumas instituições fortes estão todos tendo ABS 3 facilmente. Não digo assim facilmente, porque tem muitos. Isso não era comum. Então, o resultado da academia da divisão está elevado. Né? Mas, e se a gente pegar no total, dentro de vários programas mais simples, isso é talvez 5%, é um número ainda pequeno. Então, a gente tem que tentar fazer, eu propus isso com o coordenador, mas quando a gente propõe que a gente pensa que a gente vai fazer, a gente não sabe a trabalheira que é gerenciar um negócio desse. A gente não conseguiu fazer, por exemplo, a interlocução dos programas. O que seria importante era fazer uma discussão do seguinte: esses programas que estão mais fortes, com os pesquisadores mais fortes, ter uma parceria de pesquisa com programas 3, 4. Para fazer esses programas fazerem doutorado ou doutorado sanduíche interno mesmo com eles, e resultados de publicação conjuntas para melhorar, entender o caminho desses pesquisadores. Então, isso era uma coisa que deveria ter sido feita, né, na nossa coordenação. Acho que com todas as ações que a gente tem nos nossos programas, a gente acaba não conseguindo fazer todas essas coisas. Assim, mas evoluiu, porque a divisão de marketing é uma evolução muito grande. Né? Tem algumas outras divisões, talvez estratégia, outras divisões que tem um pessoal com resultados também bons dentro da administração, mas não são todas. Tá? São pequenos grupos. De marketing eu vejo um grupo mais coeso, mais amplo, mas não é só produção, né? Eu acho que a gente tem que ver formação, tem que ver empregabilidade. Agora, com o AmpData, que a gente tem na ANPAD, é importante a gente fazer uma avaliação disso aí. Eu teria que ver se eu consigo fazer, não mexi bem na plataforma ainda para mexer na parte de marketing só. Se eu vejo só para as PPGs, eu consigo ver pelas áreas. Né? O pessoal que tem formação em marketing, será que aqueles que fizeram doutorado e tal conseguiram se empregar?
mais facilmente ou não. É importante fazer uma pesquisa também disso aí para identificar qual é a evolução da divisão. Mas, qualitativo, eu sem dados, eu olhando dentro do que eu me lembro, que eu venho participando já há muitos anos, desde líder de tema, comitê, coordenação, eu vejo resultados maiores. Porque quando eu vejo nas premiações, quando eu vejo nas coisas, eu vejo que, eita, é tanto trabalho bom, tu fica assim, caramba, esse pessoal tem que fazer, mas não. Então, né, então eu vejo sim, isso aí. Né? Enquanto resultados finais, vejo em discussões, vejo em participações, e vejo muita gente também deixando de participar porque está indo para o internacional, muita gente indo para o internacional em marketing, indo para eventos internacionais. Eu vejo que tem um desenvolvimento, um crescimento grande. A gente tem que transformar isso agora em números, a gente poder fazer uma discussão mais fortalecida e também apropriar, integrar os ambientes, os cenários, os contextos mais desenvolvidos com o pessoal que precisa de ajuda para poder desenvolver. Emílio, chegamos ao fim da entrevista. Queria inicialmente agradecê-lo pela própria entrevista em si, o enorme conhecimento que você tem da área. Queria também deixar o espaço aberto para você dar as palavras finais. Obrigado, Rafael, obrigado, Marcos. Assim, eu agradeço por essa oportunidade, né? Gostei muito das diversas entrevistas que foram feitas com nossos pesquisadores jovens, mais maduros, com pessoas que tiveram resultados, que estão fazendo diferença na nossa divisão. Eu acho que esse ambiente aqui que vocês conseguiram fazer para a divisão de marketing é uma coisa importantíssima. Eu queria agradecer a vocês por estarem fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho aí é uma coisa fantástica, né? O suporte, realmente. Queria agradecer também ao Ricardo Limonde pelo apoio lá nas redes sociais. Ou seja, é como eu falei, é uma comunidade realmente comprometida, né, com nossas contribuições. E, assim, agradecer à comunidade como um todo de marketing pelo apoio, pelo período que eu fiquei, espero ter feito, né? Eu tentei fazer o meu melhor, espero que eu tenha contribuído de alguma forma Com para a certeza fez. comunidade, né? E é isso, e vamos tentar ver se eu posso contribuir agora como diretor-presidente. Vou tentar fazer também melhor, né? Para depois eu voltar para o meu cantinho aqui da Amazônia e ficar quieto um pouco. Estou fazendo minha alta atividade aí, mas eu agradeço demais ao apoio da associação e dos nossos acadêmicos. E obrigado a vocês aí. Obrigado, Emílio. Agradecemos, Emílio.